Oi, galera. Bom dia, tudo bem? Então, acabamos nossas avaliações. Depois eu vou fechar a nota com vocês, né? Para a gente ver como é que ficou as notas. Primeiro, quero saber de vocês: estão todos bem? Está tudo tranquilo? Está todo mundo aí se recolhendo nessa quarentena? E como a gente pode fazer, se dedicar nesse momento aos estudos, né? Então, hoje, eu vim trazer para vocês hoje um, um novo problema dentro do diagrama de entidade de relacionamento. Dentro do modelo de entidade de relacionamento, dentro do banco de dados relacional, nós estamos construindo aí o que a gente chama do modelo de entidade de relacionamento, nós estamos construindo o gráfico, né? O DER, que é aquele diagrama de entidade de relacionamento, onde ali é mostrado as entidades, que são as tabelas do modelo físico, que é mostrado também os atributos, que são os campos no modelo físico, e é mostrado também como é que eles se relacionam. Hoje eu trago um problema que nós temos que resolver. Então, por exemplo, eu vou trabalhar inicialmente com duas entidades. Vamos dizer que eu tenho um consultório médico. Esse consultório médico, eu tenho lá, localizei, achei as entidades. Vou fazer aqui para vocês verem, achei as seguintes entidades. Entidade médico. Entidade médico. Vou botar aqui do lado, tá dando para enxergar aí, tá? E entidade paciente. Opa. Então vamos lá. Achei duas entidades aí. Entidade médico e entidade paciente. Dessas duas entidades, como é que elas se relacionam? Vamos raciocinar. Então, se eu tenho aqui a entidade médico, é como se eu tivesse a tabela médico. No médico, eu tenho todas as informações sobre aquele médico. O CRM dele, que é o código do médico, do Conselho Regional de Medicina, o nome do médico, qual a especialidade dele e etc. Concorda? E dessas informações, que é a estrutura da tabela, a estrutura da entidade, que são os atributos, nós temos também no paciente. Então, a entidade paciente, que seria a tabela paciente, nós temos seus atributos, que no modelo físico são os campos. Poderia ser o código do paciente, o CPF, o nome, etc. E essas tabelas podem se relacionar. Como é que a gente demonstra o relacionamento entre as tabelas? Com a relação. Então, vamos analisar aqui. O melhor seria consulta ou atende. É consultado? Atende ou consulta? Vou botar consulta. Né? O médico vai consultar o paciente é consultado pelo médico. Concorda? Então, achei duas entidades aqui para consultório médico. O médico consulta o paciente e o paciente consulta o médico. Ok? Agora vamos raciocinar. O médico, nesse relacionamento, vamos lá. O médico pode atender quantos pacientes? O médico pode atender vários pacientes. Concordam? Que o médico pode atender vários pacientes? E o paciente pode ser atendido por quantos médicos? Um paciente pode ser atendido por vários médicos. Opa, então que tipo de relação que a gente achou aí? A gente achou então uma relação de N para N. Reparem que essa relação não existe aqui. Então, olha só, vamos lá. A gente achou aqui a relação N. Vou botar aqui, ó. N para N. Foi a relação que a gente achou. Ok? Poxa, por que N para N? Volta aí. Porque um médico pode atender vários pacientes. E um paciente pode atender vários médicos. Então, atenção nessa hora. Por que aqui no programa, porque no BR Modelo, porque nesse programa que é realista, não existe a relação N para N. Olha aqui, não existe N para N. É 1 para 1, 0 para 1, 1 para N, 0 para N. Não existe N para N. Por quê? Porque na realidade, N para N não existe. Toda vez que
acontecer de acharmos um relacionamento do N para N, esse relacionamento não pode ser demonstrado aqui no diagrama. Ele não existe, ponto. Mas, professor, você sempre falou que existia. Sim, eu falei. Para a gente poder treinar, a gente vê isso bastante. Para mais à frente a gente vê o seguinte. Toda vez que a gente achar N para N, não existe. O que acontece? Se acontecer de a gente achar N para N, a gente tem que desfazer isso e criar uma entidade que a gente, uma nova, né? Surge uma nova entidade. Vai surgir uma entidade que a gente chama de associativa. Deixa esse N para N aqui. Vai surgir uma nova entidade chamada associativa, porque a relação N para N não pode existir. Não existe N para N. Então, se você achou, você desfaz, desmonta e cria uma nova entidade, que vai ser uma entidade que a gente chama de associativa. Ela até existe aqui, ó. Olha aqui, ó. Entidade associativa. Vem aqui entidade. Tá dando para ver aí? Entidade associativa. Ela é diferente, ó. Olha aqui, ó. Por que ela é associativa? Porque ela é a associação do médico com o paciente. Então surge uma nova entidade que vamos chamar ela de médico _ paciente. Pronto. E aqui dentro é a relação entre os dois. Ok? Aqui dentro é a relação entre os dois. Tá bom? Então, não existe a relação N para N. Isso aqui morre. Era N para N, achei N para N, morreu. Não existe mais. Agora vai surgir uma nova relação com dados, com atributos dessa entidade aqui. Eu vou colocar alguns atributos nessa entidade associativa. Vou botar aqui, ó. Vou chamar, ela já está com uma associativa, mas eu vou botar aqui observação. Entidade associativa, para a gente lembrar. Entidade associativa, né? Associativa. Pronto. Pronto. Essa cara aqui, ela é a entidade associativa. Vamos deixar aqui em cima. Então, toda vez que surge a relação N para N, muitos para muitos, essa relação tem que ser desfeita e tem que surgir associativa. Aí acaba N para N. Vai ser 1 para N e sempre 1 para N. Um médico vai ter vários médicos pacientes e um paciente vai ter vários médicos pacientes. Surge uma nova entidade. Ok? Surge uma nova entidade. Vou botar aqui a relação. Vou botar aqui a relação. Vou ligar a relação. Pronto. E repare que ela já fez automaticamente a cardinalidade. Não foi eu que fiz. Olha aqui, ó. E sumiu a N para N. Não existe mais N para N. Então, voltando. Toda vez que surgiu uma entidade, uma relação N para N, surgiu N para N, se desfaz e se monta uma nova entidade, chamada associativa. Quem é associativa? É um pouquinho do médico, um pouquinho do paciente. Por exemplo, se aqui tem CRM como atributo, vou botar aqui, para a gente ver o que acontece com os atributos. Vou botar poucos atributos. Vou botar o atributo-chave, seria CRM. Ok? Do médico é CRM. CRM. Vou botar outro atributo, que seria atributo normal agora, que eu já tenho chave, que seria o nome do médico. E vou botar só mais um, para não ficar muita coisa, que seria a especialidade do médico. Se ele é cardiologista, especialidade. Ok? Se ele é cardiologista, se ele é clínico geral, se ele é pediatra, etc. Aqui em paciente, quais seriam as entidades?
começar com o atributo-chave, que seria aqui no paciente, seria o CPF, por exemplo. CPF. Depois eu vou botar aqui o nome dele. Nome. Pronto. E quais seriam os atributos na associativa? Eu pego aqui, eu crio o atributo-chave. Primeira coisa que ele é o atributo-chave. O atributo-chave dele seria o quê? Código. Seria um código médico-paciente. Pode ser código médico-paciente. É um código só dessa entidade, só dessa tabela. E quais seriam os outros atributos? Um atributo que seria um atributo que a gente chama de atributo não chave, mas ele tem que ser usado como atributo que fosse parte lá do médico, que seria, por exemplo, o atributo CRM. Eu pego o atributo-chave do médico e coloco ele como atributo normal, que seria quase que a gente chama de uma chave estrangeira. E bota aqui, ó, CRM médico. E agora eu pego o quê? Um atributo também do paciente, que seria uma chave estrangeira. Seria o quê? Eu pego a chave CPF dele e coloco ele aqui com estrangeira. Seria o quê? CPF paciente. E está feito aqui a minha entidade associativa. Ok? Então, recapitulando aí, galera. O que é uma entidade associativa? Quando é que nós usamos dela e o que ela é composta, essa entidade associativa, dentro do nosso banco de dados relacional? Então, uma entidade associativa é quando eu consigo achar uma relação do tipo N para N. Se achou a relação N para N, acabou. Ela tem que ser desfeita. Surge uma nova entidade composta das duas entidades que achou N para N. E surge uma nova entidade chamada associativa, onde eu pego um pouquinho da entidade 1, um pouquinho da entidade 2. Aqui no caso, médico-paciente. A mesma coisa acontece com os atributos. Eu crio um atributo-chave, que seria aqui, ó, código médico-paciente, e o atributo-chave do médico se torna atributo normal aqui, que a gente chama de atributo-chave estrangeira. Por que ela é chave estrangeira? Porque ela é chave em outra entidade, que foi aqui no caso o CRM do médico. E aqui eu pego também do paciente o CPF, que é chave aqui em CPF, em paciente, e vai ser estrangeira aqui, ó, CPF paciente. Está composto a minha associação. Deu para entender? Beleza? Então, vou botar um exercício aí pra gente e fecha, que é só isso que eu queria trabalhar hoje, tá? Vamos fazer um exercício, vamos tirar dúvida, vamos bater um papo. Tá tranquilo? Abraço, galera. Obrigado aí. Tamo junto, tá bom?